Olá, boa noite para você. A menina de 11 anos, grávida do padrasto, vai passar por um procedimento no hospital para a retirada do bebê. A gestação está no 3º mês e o suspeito continua foragido. Há dias sem dormir e sem comer direito, a mãe da menina de 11 anos, estuprada e grávida, sofre com a dor de todos os horrores da filha. Agora a filha está internada para procedimento abortivo. Ela já foi internada, né? O procedimento já começou a acontecer, né? Ela já está passando pelo procedimento, né? Pode ser um processo demorado, né? De 5 a 6 dias, mas eu peço muito a Deus que seja um processo que acabe logo. Por esse processo tem todo o pós, né? Porque vai ser como fosse uma mulher adulta, né? Então tem o pós, tem o recuperatório, né? Então assim, a gente pensa também tudo isso, como vai ser depois. O acusado do crime é padrasto da menina, com quem a mãe era casada havia 10 anos e tem uma filha de 8. A situação veio à tona depois que a mãe percebeu mudanças na criança e a levou para uma consulta médica. De lá, seguiu direto para a polícia. No Brasil, a gestação que surge do crime de estupro pode ser interrompida. O procedimento pode ser realizado na rede pública de saúde e não depende de autorização da Justiça. Elas têm uma autorização legal para fazer o aborto. Elas são encaminhadas ao hospital. No hospital elas vão ser recebidas por uma equipe médica, uma equipe com psicólogos, assistente social, vai ter todo um amparo para ela realizar o aborto. Segundo a delegada, os autores dos abusos são pessoas próximas das vítimas. Geralmente é dentro de casa, é no âmbito familiar, doméstico familiar. É padrasto, é pai biológico, é avô, primo, irmãos também. Geralmente eles dão presente, oferecem alguma vantagem, doce, dinheiro. A criança geralmente ela vai mudar o comportamento. Na escola ela vai ficar mais retraída. Geralmente a escola notifica a delegacia, notifica o conselho tutelar, aciona o conselho tutelar. Como se não bastasse, a mulher que descobriu os crimes está sendo alvo de ameaças e da crueldade na internet. Ontem muitas pessoas me atacaram pela internet falando de mim, entendeu? E assim, isso me dói muito passar por isso. Ainda tem pessoas que não têm um pingo de empatia, sabe? Por uma mãe que lutou sempre pelos filhos, por uma mãe que levantava, dava o melhor, sabe? É muito difícil. Olha, esse caso já está sendo investigado pela polícia, mas o suspeito ainda não foi preso. Pai e filho foram baleados durante um assalto hoje no bairro Morrinhos, em Cariacica. Os moradores estão muito assustados com a onda de violência no bairro. Em nome de todos, a gente está pedindo segurança, né? Esse é o apelo da Benedita, moradora do bairro Morrinhos, em Cariacica, por mais segurança no bairro. Ela e outros moradores relatam que assaltos são frequentes na região. O local preferido dos criminosos é esse ponto de ônibus. O último caso aconteceu hoje pela manhã. Pai e filho foram baleados em mais um episódio de assalto. O pai já tinha sido assaltado na semana passada, no mesmo local e horário. Hoje ele ainda levou 3 tiros, 2 na perna e outro na virilha. O filho foi atingido de raspão na cabeça. Foi 5h10 da manhã. Eu vi o ladrão chegar. O rapaz que não quis entregar a bolsa, aí ele não quis entregar. Quando ele não quis entregar, o ladrão deu um tiro para cima. Quando deu para cima, ele voou em cima do ladrão. Quando ele voou em cima, aí o ladrão atirou nele. Nós estamos trabalhando aí com a possibilidade de pessoas que vêm cometendo crime na região. Já cometeram uma semana passada crime parecido com esse, não nessa região, mas em outro bairro. De acordo com relatos dos moradores, essa violência virou rotina. Assalto aqui é recorrente. Todos os dias tem um caso de um morador que foi assaltado indo para o ponto de ônibus. E segurança aqui é total. Não tem policiamento. Hoje mesmo só tem policiamento aqui por causa do ocorrido hoje. Está complicado, os moradores estão pedindo socorro, porque já está demais. Igual hoje aconteceu também, né? Do pai e o filho foram assaltados no ponto de ônibus. As mães vão levar os filhos para a escola, entendeu? Até crianças já chegaram a pegar a criança também aqui no Morrinhos, entendeu? Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, só nos primeiros 4 meses deste ano, 1.047 roubos foram registrados pelas ruas de Cariacica. É como se todos os dias, aproximadamente 9 pessoas perdessem seus bens para o crime.
Aqui na região de Morrinhos, a polícia diz que o índice é baixo, mas os moradores contestam. Para inibir esses casos, eles pedem reforço no policiamento, principalmente em horários em que os crimes acontecem com mais frequência. Isso nos preocupa demais. Por quê? Porque a população não pode sair para trabalhar e ter seu bem levado por um criminoso, principalmente se ela ainda tem a sua vida ameaçada. Nos preocupa muito e vamos trabalhar para que isso cesse imediatamente. A comunidade espera, uma ação mais firme, mais efetiva da polícia. Agora, olha só o que foi encontrado com presos do sistema semiaberto, drogas, gente. E isso a caminho do presídio de Viana. A Guarda Municipal recebeu denúncias, fez a abordagem e um dos detentos chegou a engolir buchas de maconha, mas foi preso. Os coletivos eram parados um a um na blitz montada na BR-262, na altura de Viana. Os passageiros eram revistados, entre eles detentos que cumpriam um regime semiaberto. Recebendo denúncia de moradores que estava acontecendo muita bagunça dentro desses coletivos, internos que estavam retornando do trabalho para o sistema prisional, estava fazendo muita bagunça. A operação foi realizada na quinta-feira em Viana. 9 ônibus foram abordados pela Guarda Municipal, polícias militar, penal e rodoviária. Foram apreendidos crack, cocaína e buchas de maconha. O serviço de inteligência da Polícia Penal detectou que eles faziam essa compra, embarcava no ônibus e chegava aqui no município, fazia o uso antes de entrar no presídio. Durante a operação, alguns detentos se desfizeram das drogas jogando pela janela ou no chão do ônibus. Um deles chegou a engolir 2 buchas de maconha. Mas não deu certo. Ele foi flagrado ao passar pelo scanner do presídio. Ele e mais 10 detentos foram autuados e perderam o direito de sair para trabalhar durante o dia. Até celulares já tinham sido apreendidos com presos em abordagens anteriores. Fizemos busca e achamos telefones escondidos e drogas também. A segurança dos passageiros em Viana também é feita nos pontos de ônibus. Quando a gente detecta que o crime acontece muito cedo ou no final, no retorno do pessoal do trabalho, a Guarda Municipal já monta pontos de bloqueio importantes, que é o plantão coruja, na madrugada. Isso também com o registro da população, a importância de se fazer boletins de ocorrência e quem pode ajudar também fazer denúncias, não é, secretário? Sim, o nosso grande parceiro é a população. Então, a partir do momento que ele liga para o 181, ou liga para o telefone da Guarda, ou liga 190, isso chega até a gente. Então, a gente consegue fazer um mapeamento melhor e fazer a abordagem mais qualificada. E em outra blitz, em um ônibus, a polícia também encontrou drogas. Foi durante uma abordagem em Viana, a Polícia Rodoviária Federal encontrou na mochila de um passageiro de 20 anos um tablete de pasta à base de cocaína. Esse jovem, que é morador da Serra, não disse para quem entregaria o material, mas ele foi levado para a delegacia. Esse ônibus, gente, veio de São Paulo. A seguir, 2 anos após o acidente em Tirolesa, bombeiros são punidos. A gente já volta com os detalhes. Os bombeiros, sócios de uma tirolesa que causou a morte de um engenheiro em maio de 2021, foram punidos. João Paulo Sampaio dos Reis tinha 47 anos. Ele desceu na tirolesa, mas acabou morrendo por falha no equipamento. A empresa, que pertencia a 2 cabos do Corpo de Bombeiros, foi fechada. Giovanni Lutes Rodolfo e Marlon Fernandes foram punidos pela corporação. Eles cometeram transgressão disciplinar ao realizar atividade laborativa fora do âmbito de suas funções militares sem comunicar à corporação. Os 2 receberam sanções disciplinares, mas não foram afastados das funções. Já a Polícia Civil, que ficou a cargo das investigações pela morte, disse que as investigações ainda acontecem. Agora a gente fala de um caso que o capixaba não consegue se esquecer, o da menina Araceli, morta de forma brutal aos 8 anos de idade. Depois de 5 décadas, o crime já prescreveu e ninguém foi punido. A data da morte da Araceli hoje marca o combate ao abuso infantil. Meio século se passou e a imagem ainda está viva na memória. Toda vez que se toca nesse assunto, parece que eu revivo o momento do encontro, entendeu? Que não foi muito bonito, né? Foi uma coisa muito triste. Seu Ronaldo tinha apenas 15 anos de idade na época.
Ele foi a primeira pessoa a encontrar o corpo da jovem Araceli Cabreira Sanches, de 8 anos. A tragédia ocorreu no dia 18 de maio de 1973. Araceli saiu da escola na Praia do Suá, em Vitória, e estava indo para casa na Serra quando desapareceu. Era por volta de 4 horas da tarde. Quando os restos mortais foram encontrados, já fazia 6 dias desde o desaparecimento. Araceli ficou 2 dias em cárcere privado. Segundo as investigações, ela foi drogada e estuprada. Por fim, carbonizada. O corpo foi abandonado nas imediações do Hospital Infantil de Vitória. Nesse dia que eu passei, eu vi muitos urubus, assim, num determinado lugar, e eu suspeitei que tinha sido uns animais que tinham sumido lá de casa. Cheguei lá e me deparei com aquela cena. O corpo estava bem desfigurado. Estava um crânio sem carne alguma, só o crânio puro, uma bucha de cabelo e os braços e as pernas intactos. O caso ganhou repercussão no país inteiro. O inquérito apontou 3 suspeitos: Dante de Barros Michelini, o filho dele, Dante Brito Michelini, e Paulo Constantin Elau, membros de famílias influentes do Espírito Santo. 4 anos depois do crime, em 1977, foi feita a denúncia pelo Ministério Público. Em 1980, os 3 suspeitos foram condenados e absolvidos em 1991. Por fim, em 1993, o caso foi arquivado. Arquivado pela Justiça, porém jamais esquecido pelos capixabas. No cenário urbano, a imagem de Araceli não tem o mesmo colorido das outras, mas ganhou um significado especial. Virou símbolo da dor das famílias que sofrem com abuso de menores. Essa história virou livro também. O jornalista Felipe Quintino escreveu nas páginas da sua obra o resultado de 2 anos de pesquisa intensa. Colocou por escrito um episódio triste da história do Espírito Santo. Uma página que nunca pode ser virada. O caso Araceli é uma forma de a gente entender esse passado, 50 anos no Espírito Santo, mas compreender esse presente de ainda permanência de violências contra crianças e adolescentes. Então, como que a sociedade reage em relação a essa história? O que a gente pode fazer para que crimes como esse não terminem de forma de impunidade? Se estivesse viva, Araceli teria 58 anos de idade. Abel, irmão dela, nem chegou a conhecê-la. Quando nasceu, a tragédia já havia acontecido. O desejo por justiça existe para amenizar um pouco a dor de um crime sem resposta. Infelizmente, meu pai, a mãe dela e o irmão dela não puderam ver justiça, né, no caso que foi feito contra ela, né? Porque na época a gente sabia que vivia sobre vários fatores, né? Regime militar, famílias envolvidas eram influentes, ricas, poderosas. Foram condenados, depois, né, anulada a condenação, foram absolvidos, enfim. A justiça, ela começou errado e terminou errado. E a pessoa pelo qual o caso veio à tona na época, seu Ronaldo, também tem o mesmo desejo. Investigador aposentado, 34 anos de polícia. Trabalhou nas delegacias de homicídios da Serra e de Vitória. Solucionou todos os casos que investigou. Mas o primeiro crime com o qual se deparou 50 anos atrás, quando nem era policial, ainda não foi concluído. Um sentimento de impunidade, né? As pessoas que fizeram essa maldade estão impunes até hoje. Mas eu creio que eles não têm uma mente tranquila de lembrar que eles causaram aquilo. Olha, todos os envolvidos negam a participação no crime. A gente faz um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente fala de um fim de semana de programação no Parque Moscoso. É já já.
TN2 de volta para te dizer que uma das áreas de lazer mais antigas de Vitória está fazendo aniversário. São 111 anos de muitas histórias no Parque Moscoso. Dos 111 anos que o Parque Moscoso completa hoje, 53 foram vividos pela Dona Maria. A carioca veio a passeio, se encantou por um capixaba e o parque foi palco para uma história de amor. Eu sou de Barra do Piraí, estado do Rio. Fiquei uns dias aí conheci um rapaz muito educado, fino, lindo. Aí nós sentamos no banquinho de madeira ali e ficamos conversando. E dali surgiu, né? Parece que a paisagem, a vista, a natureza deu força pra gente. E hoje, 53 anos juntos, eu aqui em Vitória. E são histórias que atravessam gerações. O parque fez parte da infância da Kátia e depois de virar mãe, passou isso para a filha Juliana. O primeiro filho dela já frequenta há 5 anos, até pratica esporte no Moscoso. E agora, essa pequena aí de apenas 15 dias de vida está dando continuidade ao legado. Desde os 7 anos de idade, que eu vinha com a minha madrinha, os filhos dela, fazer piquenique todo final de semana. E fui passando, geração por geração, vinha para o parque para namorar, escondido. E foi. Ela me trazia quando era pequena, saímos da Serra, Barcelona, e víamos para cá todo final de semana. O Parque Moscoso é o mais antigo da cidade de Vitória. Antes de se transformar neste espaço, aqui era tudo mato, quer dizer, água. É que essa área era formada por terrenos alagados pelas marés da Baía de Vitória. O local então foi aterrado, ganhou formas, contornos, jardins, um projeto de arquitetura, até se tornar esse oásis em meio à correria da metrópole. Qualquer cidade que queira dar qualidade de vida, tanto para quem mora quanto para quem visita a cidade, são essas áreas verdes, né? E você ter uma unidade que nem essa que está fazendo hoje 111 anos, é mais do que um exemplo de qual o nível de investimento, de qual o comprometimento nosso com a área verde de Vitória, com a agenda verde de Vitória, a agenda de futuro aqui de Vitória. E para celebrar a história centenária desse parque, o dia começou com alongamento para entrar no pique. Teve apresentação do coral de alunos do município, teatro com fantoches e, é claro, para a festa ficar completa, não pode faltar o bolo. E não para por aí, viu? Tem muita programação rolando até domingo. Quem conheceu o parque pela primeira vez e já chegou em dia de festa, como é o caso da Milena, que veio de Colatina, já pensa em voltar novamente. Eu tô achando muito legal, muitas informações, muito educativo, as palestras, as coisas que eu estou aprendendo. Eu aprendi sobre pontos turísticos de Vitória. Pretendo voltar com a minha família, trazer todo mundo aqui para todo mundo ficar um pouco mais conectado com a natureza, mais lugar aberto. A gente tem que experimentar coisas novas sempre. É muito lindo mesmo, né? Eu, por exemplo, tenho muitas memórias de infância vividas nesse parque. Olha, amanhã e domingo a comemoração continua, vão ter atividades recreativas e culturais a partir das 9 da manhã, e tudo de graça. O TN2 fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia, boa noite, um ótimo fim de semana, segunda eu tô aqui de volta, viu? Até lá.